Olá, estamos de volta com mais um vídeo hoje. Novamente agradeço a permanência de vocês, o interesse de vocês pelos nossos vídeos e o que vocês escrevem para mim, as perguntas que vocês me fazem, os comentários. Eu leio tudo e fico muito grata por essa atenção que vocês dispensam ao nosso trabalho. Então hoje eu estou querendo deixar aqui para vocês disponível a cosmovisão dentro da linha junguiana. É uma maneira de pensar que nos dá a noção de quem somos, não é? de quem é o homem, o que é a humanidade. É uma contribuição que eu dou a vocês, através do estudo que eu tenho de anos da psicologia junguiana. Para começar, o que é psicologia? Por que existe a psicologia? Porque desde que o homem se entende, ele tem a necessidade de compreender os fenômenos à volta dele. O que é o mundo, o que é a natureza, o que é ele. Então, por isso, ele pensa e o homem primitivo, o que ele fazia? Ele escrevia, ele criava, não escrevia, ele criava mitos. Porque os mitos davam a ele a compreensão do mundo que o cercava e da sua natureza humana. E também ele fazia arte para expressar os sentimentos e as emoções dele e o pensamento dele. Hoje em dia, o que o homem faz? O homem faz ciência, mas continua fazendo arte, também se expressando através dela e tentando compreender a natureza não mais através dos mitos, mas através de pesquisas científicas. E nessa história, nessa evolução da humanidade, Jung nasceu em 1875 e encontrou um mundo já com pesquisas científicas, mas ainda muito longe do que nós estamos agora vivendo, nesse campo científico. Mas ele, desde pequenininho, ele observava a natureza e foi, então, formando com seu pensamento, a sua intuição, o sentimento e a sua vivência na natureza, ele foi formando, então, a noção do que ele depois escreveu sobre o que seria a psicologia profunda, como ele a denominava. Ele denominou de psicologia profunda. Depois que ele rompeu com Freud, que tinha a psicanálise como a sua teoria, ele passou a chamar então de psicologia analítica, mas sempre continuou sendo uma psicologia profunda, segundo ele, porque trata profundamente do estudo do homem e do seu lugar, da sua importância no mundo. Bom, o que ele dizia assim de início? Né? Que quando nascemos, trazemos conosco, em cada um de nós, em cada indivíduo que nasce, trazemos o inconsciente coletivo, quer dizer, trazemos a memória de toda a humanidade, trazemos em nós a história da humanidade. E também que somos, cada um de nós, um microcosmos. Temos em nós a totalidade. Então não tem como não ter a memória da humanidade em nós, em cada um de nós. Então, a conclusão que chegamos é que, quando nascemos, não somos simples bonequinhos de carne vazios, que nós já trazemos um conteúdo, o conteúdo do todo em cada um de nós. Temos esse arquivo. O homem no mundo, ele traz nele, como Jung chamou, o processo de individuação. Ele é impulsionado para fazer o seu processo. O que é isso? É ele desenvolver a sua potencialidade, que ele já traz com ele, quando nasce, mas inserido no coletivo. Não é separado do coletivo,
é inserido. Não é desenvolver a sua individualidade, é individuar. Individuar quer dizer se tornar a si mesmo, desenvolver dentro da sua maneira única de ser o seu potencial, mas dentro do coletivo. Como é que a educação entra nisso, né? Como é que a sociedade, o lugar onde a criança nasce, como é que isso tudo vai influenciar? São pilares para formar o ego dessa criança que tem dentro dele, se formando, essa criança que tem esse impulso para a individuação. Ela também vai conviver no meio que ela nasceu, na família em que ela veio, isso tudo vai ter sua influência, vai auxiliar, né, com os valores. A educação vai trazer o que para essa criança? Os valores, a ética, a lei. A sociedade vai trazer suas leis. Então ela vai formando esse ego de acordo com todo esse potencial só dela que ela traz. Só dela no sentido de que o que ela tem que desenvolver, porque na verdade esse potencial é comum a toda a humanidade. Só que a ela cabe individuar o seu potencial, fazer o seu registro único na Terra. Encontrar, se colocar no mundo, buscar o seu lugar no mundo com o seu potencial transformado numa maneira, numa expressão única, diferente de todas as outras. Mas o potencial é o mesmo. Ela vai se ajeitando, lidando com todas essas energias internas e externas, com a educação que ela vai receber da sua família, do seu meio social, do seu país, e vai com todas essas energias e essas influências, ela vai então fazer o seu processo de individuação. Quando o homem criava mitos, ele usava a sua intuição, a sua sensação de estar vivenciando na natureza os fenômenos dela, né? As emoções, os sentimentos e também o seu pensamento. Ele não tinha comprovação. A comprovação dele vinha da repetição dos fenômenos. Todos os dias o sol aparecia. E quando era meio-dia, o sol estava lá em cima, chegando ao seu máximo, ao máximo de claridade. E depois ele ia diminuindo a claridade e vinha a noite. E a noite vinha e vinham as estrelas. E isso se repetia sempre e sempre. Essa repetição constante fazia com que ele criasse, então, mitos para explicar. Ele não tinha ainda aparelhos, ele não sabia que além da Terra, ele só olhava para o céu e via pontos brilhantes que eram as estrelas, mas ele não tinha como vê-las através de lentes potentes, mas ele tinha como criar mitos pela sua intuição. Ele intuía e criava. E aí os planetas passavam a ser deuses. E deuses que expressavam a natureza humana. Ele falava de Júpiter, Saturno, Netuno, Mercúrio, Vênus, Marte. Falava de todos eles, contando as histórias dos deuses. E esses deuses que eu falei se referem à Grécia Antiga. Mas em todas as civilizações antigas vemos descrições de deuses e deusas. Por quê? Aí a gente remete aos arquétipos, porque são arquétipos comuns à humanidade e vão se expressar essas energias, essas mesmas energias vão se expressar com outros nomes em todas as civilizações.
E assim, hoje em dia, o homem contemporâneo continua criando mitos, porque a gente vê que nas artes tem essa sabedoria antiga, que nas artes eles expressam, o homem contemporâneo expressa através da intuição, junto com o pensamento, o sentimento e a sensação. Ele se expressa através de mitos ainda e sempre, mas ele também tem hoje em dia o recurso da ciência, que vem até comprovar que o que ele intuiu estava correto. Por exemplo, o zodíaco foi intuído há quantos milhares de anos atrás? Nós temos comprovação de que havia zodíaco, que haviam constelações. Hoje em dia, tem-se aparelhos superpotentes para dizer que essa realidade existe, que existe constelações. E se repete, se dá a elas o mesmo nome que foi dado há tantos anos, há tantas décadas, séculos atrás. É assim o que eu vim fazer hoje aqui. É dar para vocês a oportunidade de se perceber como pessoas que são representações do cosmos. Cada um de nós representa o cosmos. Não somos bonecos de carne vazios quando chegamos nesse planeta. Trazemos em nós a memória da humanidade. Muito grata, continue nos assistindo. E se você ainda não nos segue e gostou, clica no link que aparece aí abaixo e será muito bem-vindo com qualquer comentário que você faça. Até breve.